Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar esperança, continuando com nossa reflexão, estudo e leitura de Gálatas, né, da Epístola aos Gálatas. Nós vamos adentrar então agora no capítulo 3, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês o que está escrito em Devarim, Deuteronômio 10:16, diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Por que eu quis trazer um versículo do Tanar, da Torá, para mostrar sobre a circuncisão do coração? Porque se eu trouxesse versículos que estão na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, vocês iam dizer, isso é a coisa da nova aliança, né? Não. Ou aliança renovada. Isso aqui já está lá na Torá. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu já falei aqui no vídeo, um vídeo anterior, que por que o Todo-Poderoso, a ordem era circuncidar os meninos ao 8º dia, como uma forma de separação física de um povo, para que as pessoas pudessem, vamos supor, ter uma prova física de que aquela pessoa era um hebreu, de que ele era um israelita, tá? Não é errado a circuncisão. Eu tenho aqui uma playlist que fala sobre a circuncisão, tá? Na visão de um médico, é muito bom. Eu acho que vocês deveriam acompanhar esta playlist, porque a circuncisão é comprovado cientificamente que ela é muito boa para a saúde do homem, tá? Prevenindo, inclusive, alguns tipos de câncer, né? Mas o que sempre foi prioridade ao Todo-Poderoso? A circuncisão no coração, né? O que é a circuncisão no coração? A pessoa ter um novo coração, a pessoa ser uma nova criatura, certo? Tanto é que Avraham Avinu, como já falei também, primeiramente ele se circuncidou no coração e depois veio o mandamento da circuncisão física na carne do prepúcio, certo? E por que estou falando isso agora? Porque esse era o embate que Shaul teve, né? Por causa que os judeus, né? Que os prosélitos, eu acho que chama assim, né? Eles achavam que ainda tinham que continuar nos ritos judaicos, nos ritos que já não tinha mais, a compreensão não era de que se continuasse, principalmente por causa que os gentios, eles eram outra classe de pessoas, né? Outro tipo de pessoas que estavam sendo ali, como que eu vou dizer, doutrinadas. Então, esses ritos judaicos, eles não era a prioridade para aquele momento, não era a essência do evangelho de Shaul, de Paulo, né, para aquelas pessoas. Qual era a essência? A fé no Mashiach, a emuná. Emuná é a palavra hebraica para confiança, fidelidade. Então, de nada adiantaria eles circuncidarem o prepúcio físico se eles não tivessem fé, crescem no sacrifício do Mashiach Yahushua, né? Como acontece até os dias de hoje. Quantos são circuncidados dos irmãos judeus, circuncidados no seu prepúcio físico? Mas o prepúcio do coração ainda não está circuncidado. Eles ainda têm um coração duro, um coração resistente, né, para a única salvação, o único caminho, que é através do Mashiach Yahushua, né? Então, esse é o foco de todos os problemas que Shaul teve, né? E com relação aos irmãos ali em Gálatas, ele começa, né? Vamos até lá, vamos buscar aqui Gálatas, então, para a gente começar a leitura. No capítulo 13, ele diz assim:
Ó insensatos Gálatas, insensatos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Yahushua foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, ele está repreendendo, exortando os Gálatas, né? Porque eles tinham recebido, né, a fé, eles tinham, mas estavam se deixando contaminar por esses judeus que diziam que eles teriam que como se tornar um judeu para poder fazer parte do povo, né? O judeu sempre foi muito preconceituoso, ou mais que preconceituoso com os gentios, né? Tanto é que no Talmud nós vemos isso. Mas aqui Paulo estava exortando aos Gálatas, né? Dizendo que eles já tinham recebido a fé, eles já tinham recebido a revelação de Yahushua na vida deles. E eles estavam querendo retroceder e adentrar em ritos judaicos, né? Verso 2: Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, né, a Ruach HaKodesh, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, eles começaram bem, mas estavam indo por um caminho, né, que eles poderiam terminar de forma a se tornar um judeu legalista, né? E não era isso que Saul, né, Paulo queria, porque ele sabia exatamente o que era ser um judeu legalista, né? Ele foi um judeu legalista. Verso 4: Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá a ruach e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras, né? Obras da lei tem a ver com legalismo, tá? Coisas legalistas. Não está falando que seja a Torá em si, mas o legalismo que os judeus trazem, né? Assim como Abraão, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ver aqui os versículos. Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor Yahua e imputou-lhe isto por justiça. Está falando de Abraão. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Tiago 2:23. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Iá, né? E foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Será que ele teria sido chamado de amigo se ele se tornasse um legalista? Talvez não, né? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, né? Ele é chamado de o pai da fé, né? Opa, vamos voltar aqui. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, da Torá, mas também a que é da fé. Veja bem esse versículo aqui, que foi Romanos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Ele está dizendo aqui: a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da Torá. Ele não está dizendo que a Torá foi abolida. Ele está dizendo que não é somente a da Torá, mas também a da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Tá? Então, ele nunca extinguiu ou anulou, abrogou, né, a Torá, jamais. Certo? O que ele combatia? Os legalismos dos judeus. Os legalismos dos judeus era combatido. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Iá havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Onde está isto? Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, as pessoas têm uma dificuldade imensa de compreender estas coisas, tá? Todas as nações que creem, tá? Que creem, é fé, creem no sacrifício vicário de Yahushua naquele madeiro, todas são considerados filhos de Avraham, descendência de Avraham. Não é somente aquele Israel físico, territorial, geográfico, como muitas pessoas pensam. As pessoas chegam ao ponto de pensar que tem que morar em Israel, tá? Que tem que se tornar um judeu. Não, nós não temos que fazer isso, nós temos que crer. É isso que a palavra e que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que crer, porque o pai Abraão, ele foi dado a ele todas, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, porque ele foi o pai da fé. É fácil de compreender isso, irmãos. Verso 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da Torá para fazê-las. Vamos ver onde está escrito isso? Deuteronômio 27 e 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Jeremias 11:3. Dize-lhes, pois assim diz Yahweh, o poderoso de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Então, é a Torá maldita? Não. É maldito quem não cumpre a Torá. Quem não obedece aquilo que está escrito, quem não confirmar as palavras desta Torá é maldito. Então, se Yahushua, como o profeta, né, o apóstolo e profeta também, né, Yohanan, João, não o imersor, o discípulo, ele disse, né, que o Mashiach, ele é o verbo. E o verbo estava desde o princípio, na criação de todas as coisas, de tudo. Então, se ele está desde o princípio, ele está em toda a Torá. Em toda a Torá nós vemos o Mashiach. Se você ainda não enxergou o Mashiach na Torá, ore ao Pai e ele vai te revelar. O Mashiach está em todo o tempo na Torá. Então, como que as pessoas podem achar que a Torá foi abolida? Não, Paulo também nunca achou isso. Tanto é que ele está dizendo aqui que maldito, ele confirma a palavra que está em Deuteronômio e Jeremias, que maldito é aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. Então, se ele próprio está dizendo isso, ele não era um maldito, porque ele cumpria, ele era um cumpridor da Torá. Mas não de Torá legalista, Torá de coisas que foram expiradas, como a Torá dos sacrifícios, né? A Torá da circuncisão física, mas sim a Torá da circuncisão do coração, era que ele cria. Ele era um circuncidado, ele era um judeu circuncidado no prepúcio, mas ele entendeu que a verdadeira circuncisão era a do coração. E esses judeus que estavam ali, né, junto com os gálatas, os gentios, eles queriam que eles seguissem os ritos judaicos, da circuncisão e tal. Então, o Paulo está aqui explicando para eles, né, todas essas coisas. Verso 11: e é evidente que pela Torá, pela lei,
ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mais uma vez aqui, por isso que eu digo que esse capítulo 3, ele é um capítulo muito complicado, tá? Muito complicado, assim, como que eu vou dizer? Quando não se há como quando você ainda não tem a revelação do que é a Torá, o que a Torá representa nas nossas vidas, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu sempre coloco um esquema assim. O judeu, ele foi entregue a Torá na mão dele. Ele hoje em dia, infelizmente, ele está mais no Talmud do que na Torá. Mas vamos dizer que ele tem a Torá, mas ele não tem o Mashiach. Ficou uma lacuna, entendeu? Ele tem a Torá, mas não tem o Mashiach. O sistema religioso cristão, eles têm o Mashiach, mas eles não têm a Torá. Também está incompleto. Então, aqui, esse verso, ele está dizendo justamente isso. A Torá, ela tem que andar casada com o Mashiach. Os dois não se separam, porque o Mashiach, ele era judeu, ele sempre foi judeu, ele nasceu numa família de judeus, ele passou pela circuncisão no prepúcio, a mãe dele foi feito a purificação, tudo isso que tinha que ser feito foi feito, ele era um judeu. Então ele não aboliu a Torá. Tá? Então ele está dizendo aqui, é evidente que pela Torá ninguém será justificado diante de Deus. Mas por que ele está dizendo isso? Que a Torá sozinha não justifica ninguém. Ela só justifica juntamente com o Mashiach. É isso que quer dizer aqui, porque o justo viverá da fé. Da fé em quem? Na fé, na crença, na fidelidade, na emuná, na confiança, no sacrifício do Mashiach. Verso 12. Ora, a Torá não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Vamos ver o que diz aqui. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou Iahua. Neemias 9:29. E testificaste contra eles para que voltassem para a tua Torá. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Virar o ombro, endurecer a sua cerviz e não quiseram ouvir. Então, eles não tinham a circuncisão no coração, eles tinham na carne somente, mas eles não tinham a circuncisão no coração. Ezequiel 20:11, deles os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, se você cumprir, você vive, você tem vida, você tem bênção. Agora, se você não cumprir, você está debaixo de maldição. Verso 13, Cristo ou Mashiach, né? Cristo quer dizer ungido, assim como Mashiach quer dizer ungido, nos resgatou da maldição da Torá. Já falamos isso nos vídeos anteriores. Se você não pegou toda a sequência, vai lá no início, você vai entender o que é a maldição da lei. A lei não é maldita, mas existe uma maldição para aquele que não se está sujeito a esta Torá, não está em obediência a esta Torá, tá? Então, aqui está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na verdade, então, a sentença para nós era que nós que deveríamos ser pendurados no madeiro, porque nós que somos pecadores, transgressores da Torá. Então, nós que tínhamos que ter sido pendurados naquele madeiro e sermos e feitos malditos, né? Mas o que o Mashiach fez por nós? Se fez maldição em nosso lugar. E foi lá e morreu em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar. E através desse sacrifício, nós temos a condição de recebermos vida, né? A vida eterna e a reconciliação com Yahweh, o Pai.
Verso 14, para que a bênção de Abraham chegasse aos gentios por Yahushua e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Nenhum homem pode fazer isso. Tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraham e a sua descendência, não diz e as descendências, tá? Existe uma descendência santa, uma descendência, uma semente santa. Não existe várias sementes, existe uma semente santa, tá? E a tua descendência que é Cristo. Então, é essa descendência, né? Então, quando nós recebemos Cristo, nós nos tornamos parte desta descendência. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Yahweh em Cristo, a Torá, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Ó, mais uma vez confirmando que não há abolição nenhuma, não há invalidação nenhuma, né? Da Torá. Porque se a herança provém da Torá, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraham. Vamos ver aqui o versículo, Romanos 4,14. Porque os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Logo, para que é a Torá? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aqui ela já está falando, né, desta questão dos sacrifícios mesmos, tá? A Torá dos sacrifícios. Essa, como nós vimos no vídeo anterior, ela foi abolida. A Torá dos sacrifícios, né, ela foi abolida, né, quando o Mashiach se sacrificou por nós uma única vez. Então, a Torá dos sacrifícios foi abolida. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Iá é um. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Yahweh, o nosso poderoso, é o único Senhor. Romanos 3,30, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? A Torá é contra? É isso que Paulo está perguntando. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, tá? É aquilo que eu já falei. Ele não está invalidando a Torá. Ele só está dizendo que a Torá, ela, sozinha, ela não tem poder para salvar, para vivificar, para trazer justiça. Não, ela não tem esse poder. Ela só tem poder junto com o Mashiach. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé no Mashiach e Yahushua fosse dado aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, antes que o Mashiach fosse manifestado, todos estavam debaixo da Torá dos sacrifícios ainda, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tá? O que é um aio? É um tutor, né? Alguém que está ali antes, né, de chegar aquele que tem o direito legal sobre a pessoa, tá? Então, a Torá dos sacrifícios, ela serviu como aio, ela serviu como algo passageiro, algo temporário, né? Até que Cristo pudesse finalmente nos justificar. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, não estamos mais debaixo daquele tutor lá dos sacrifícios de bodes, de bezerros, não. Porque todos sois filhos de Yahweh pela fé no Mashiach Yahushua. Vamos ver o verso.
João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, fêmea, porque todos vós sois um no Mashiach. Tá? Então aqui ele está explicando aos Gálatas, né, que não existe mais essa separação de povo, né? Não há mais isso. No Mashiach, para todo aquele que nele crê, é um só povo. Assim como o nosso Pai é um, né? E acabou essa divisão, essa separação, né? Então não tem mais essa coisa, o judeu é o povo exclusivo. Não, não existe mais isso, irmãos, tá? Através da fé, nós podemos ser um só no Mashiach. E se sois de Cristo, do Mashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, tá? Então, isso fecha o capítulo 3 de Gálatas. Vamos ver o que diz o versículo aqui, Romanos 4,3. Porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, é isso que a gente falou até aqui, né? Que tudo é através da fé no Mashiach. Não se separa da instrução que é dada da Torá. Porque, irmãos, o que é a Torá? A Torá é o manual de instrução da nossa vida. É ela que dita as regras do que fazer e do que não fazer. Só que existem regras ali que caducaram, realmente caducaram, tá? Que um exemplo disso é a Torá dos sacrifícios. Existe essa distinção. A Torá dos sacrifícios, ela não existe mais, ela caducou. Essa Torá não existe mais, tá? E a promessa, essa descendência de Abraão, é para todos que são do Mashiach. Shalom.